Bem-vindos a mais um capítulo de Como Fingir que Não Entendeu o Óbvio. No episódio de hoje, Bolsonaro, tornozeleira e a turminha do Não Foi Nada Demais. Spoiler. Foi sim. E tem lei, artigo e decisão escancarada, para quem sabe ler. Porque enquanto metade da internet ainda repete feito papagaio que não tem prova de fuga, o maldito fato, é que o risco de fuga nem sequer foi o motivo das medidas cautelares contra Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. A tornozeleira eletrônica? O recolhimento noturno? O bloqueio às redes sociais? Nada disso foi motivado por risco de fuga. E por que isso importa tanto? Porque, meu caro, minha cara, esse é o retrato perfeito da desonestidade intelectual. E ela pode vir de muitos lados. Pode ser de quem nunca leu a decisão. E ainda assim sai por aí opinando, muitas vezes ultrapassando o limite legítimo da opinião para entrar no terreno da desinformação, especialmente quando há má fé ou interesses de monetização envolvidos. Pode ser de quem leu e entendeu, mas finge que não entendeu, porque precisa sustentar uma narrativa útil. Pode ser também de quem leu e não entendeu, mas não tem a humildade de admitir a própria limitação. Ou ainda de quem entendeu só o que quis, distorcendo o texto para alimentar a sua bolha. No fim, pouco importa se é ignorância, incompetência ou má fé. O resultado é o mesmo: mentira travestida de opinião. Se esse vídeo está te ajudando a entender o que muitos fingem não ver, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa sair da bolha. Aqui, a gente revela o que não se diz por aí, e com base em fato e lei. Vamos espalhar essa conversa. Você conhece ou já ouviu falar do artigo 312 do Código de Processo Penal? Se não, vamos entender de forma clara e objetiva. Esse artigo diz que prisão preventiva pode ser decretada quando há indícios de crime, risco à ordem pública, à ordem econômica, ou se o réu tenta obstruir a justiça. E adivinha? Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro fizeram tudo isso ao mesmo tempo. E em voz alta. Sim, o ex-presidente financiou seu filho para interferir num processo que o envolve diretamente no Supremo Tribunal Federal, usando o território americano como palco. Eduardo se gabou, com o peito estufado, que está lá para pressionar os ministros. Isso não é opinião, é confissão. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. O que é isso se não obstrução da justiça? O que é isso se não um atentado à soberania nacional? E ainda assim, temos que aturar comentaristas e políticos dizendo que não há elementos suficientes. Francamente, o artigo 319 traz as medidas alternativas à prisão. Mas vejam só a hipocrisia. São medidas alternativas, sim, mas motivadas pelos mesmos fundamentos da preventiva. Ou seja, quando o ministro Alexandre de Moraes impõe tornozeleira, recolhimento noturno, bloqueio de redes, proibição de contato com embaixadas e com qualquer embaixador, ele está dizendo com todas as letras e leis: vocês estão no limite. E quem lê a decisão, quem realmente lê e não inventa, percebe isso. Alexandre é claro como a careca dele. E nesse Supremo, ou a gente lida com a realidade às claras ou com a névoa confusa de ministros que preferem a ambiguidade. Fux, estamos olhando para você. Mas vamos lá, porque se tem algo que está em risco, não é a liberdade de Bolsonaro, é a nossa inteligência. O que vemos agora é uma avalanche de analfabetismo jurídico, onde qualquer um se sente no direito de interpretar decisão judicial com base em manchete de WhatsApp. Não importa o que está escrito, importa o que convém dizer para o rebanho. E sabe o que mais espanta? É que Bolsonaro sabia que estava no risco. Os advogados dele, competentes, diga-se, certamente o alertaram.
Mas ao invés de recuar, o homem dobrou a aposta. Dobrou. Como quem desafia a justiça e diz: quero ver me pegar. E o filho? Bem, o filho parece ter surtado de vez. Falando em sangue, em violência, em revanche. É essa a ideia de anistia que eles querem? Uma anistia que permita conspirar contra o país diretamente de Miami? Porque não custa lembrar. Bolsonaro admitiu, com todas as letras, que financia o filho. Eu converso com ele quase todo dia, não vou te negar isso aí. E, obviamente, conversa reservada. Assim como eu tinha conversa reservada com o Trump e com outros chefes de Estado pelo mundo, até com o Putin. Eu tenho conversado com ele de disputar o Senado por São Paulo em 26. Isso está no radar dele, não está descartado. A gente espera que os ventos mudem aqui no Brasil, que tem algo de errado acontecendo aqui no tocante à nossa liberdade. A gente não quer isso aí, afastamento familiar. Tá a casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele está sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá. Ele tem o financiamento do meu filho, não o financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até, tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu botei na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Então, vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? Eu botei 2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, dá 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele. Bolsonaro admitiu, com todas as letras, que financia o filho. Ou seja, ele paga pela conspiração. Ele sustenta a tentativa de constranger o STF. E depois ainda aparece dizendo: posso ir lá negociar? Negociar o quê, Bolsonaro? O preço do vexame? Wave to the people! Blow them kisses! Alexandre foi claro. A tentativa de submeter o STF ao crivo de um governo estrangeiro. E isso, senhoras e senhores, se chama crime contra a soberania nacional. E tem nome no Código Penal. Artigo 359-IN. Mas a hipocrisia reina. Porque os mesmos que vivem bradando patriotismo, agora se calam diante do fato de que um ex-presidente está literalmente trabalhando com outro país contra o Brasil. E se você ainda não entendeu o nível da gravidade, eu te pergunto, o que mais precisa acontecer? Que Eduardo distribua panfleto em frente à Suprema Corte Americana pedindo sanções ao STF. A verdade é que, se o STF quisesse, e aqui vai a previsão técnica, já poderia ter decretado a prisão preventiva de Bolsonaro e do filho. Mas até isso, Moraes optou por segurar. A pergunta que fica é: até quando? Eu sou a Natália. E aqui, o que não se diz por aí, a gente revela.